Abra sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo 2, por favor. Versículo 6. Aqui nós vamos ver uma carta que Paulo escreve aos Colossenses, advertindo-os a tomar cuidado para que eles não fossem enganados por palavras persuasivas, por falsas doutrinas que estavam sendo pregadas, para que eles não se perdessem e deixassem o caminho do Senhor, e deixassem de andar no temor do Senhor, deixassem de viver, como Paulo diz que eles viviam, firmes na fé, regozijando no Senhor Jesus, vivendo em ordem, vivendo firme na fé no Senhor Jesus. E olha só o que Paulo fala para eles no versículo 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. O que Paulo está dizendo para os colossenses? Olha, assim como vocês serviam ao Senhor Jesus, quando vocês receberam o Senhor Jesus nos seus corações como único e suficiente Salvador, como vocês se portavam? O que vocês sentiam? Vocês sentiam amor, uma alegria tremenda em servir ao Senhor, uma alegria em levar a palavra do Senhor Jesus para as pessoas, em refletir o brilho do Senhor Jesus, em andar em obediência à palavra do Senhor. Vocês tinham sede de aprender o que era bom, o que era reto, o que era agradável aos olhos do Senhor e praticar as ordenanças do Senhor. Então, assim como quando vocês receberam o Senhor Jesus, assim como vocês se portavam quando aceitaram o Senhor Jesus, andem assim na presença do Senhor. Sigam assim durante toda a vida de vocês. Andai nele, andai no Senhor Jesus. O que a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor Jesus é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Andai como o Senhor Jesus andou. Que caminho o Senhor Jesus trilhou? Ele trilhou um caminho de obediência. Obediência à palavra do Senhor Jesus e à palavra do Senhor. E é andando nesse caminho de retidão, de consagração, de obediência ao Senhor Deus, que vocês vão andar de forma agradável ao Senhor. Eu sou o caminho, a verdade. O Senhor Jesus, ele é a palavra. E não é à toa que o Senhor Jesus, ele cumpriu tudo o que está na palavra do Senhor. Não é à toa que o Senhor Jesus, ele foi exemplo para nós em tudo. O Senhor Jesus, ele foi tentado e em nada ele pecou. O Senhor Jesus, ele foi batizado para deixar de exemplo para nós. Então, tudo que o Senhor Jesus fez, Paulo diz aos Colossenses, façam, andam como Jesus andou, agradem ao Senhor Jesus, vivam todos os dias da vida de vocês, como quando vocês estavam ali no primeiro amor, como quando vocês receberam o Senhor Jesus em seus corações. E então, vocês alcançarão a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Olha o versículo 7. Arraigados e edificados nele. O Senhor Jesus, ele é a rocha, o Senhor Jesus, ele é a palavra. No dicionário, arraigado significa que lançou raízes, enraizado, que se estabeleceu ou se fixou. Para que você crie raízes com o Senhor Jesus, que é a nossa rocha, que é o nosso escudo, que é a nossa fortaleza, você precisa o quê? Precisa buscar intimidade, precisa buscar comunhão com o Senhor Jesus, para assim se fixar, se estabelecer na palavra do Senhor, lançar raízes, começar a desenvolver raízes com o Senhor Jesus, e então se firmar nele, se edificar nele, sendo confirmados na fé. Crescer no Senhor Jesus, se estabelecer na palavra do Senhor, pois ele é a palavra. Continuando o versículo 7.
assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. E outra coisa muito importante, sendo sempre agradecidos ao Senhor, sempre louvando ao Senhor por tudo que acontece na sua vida. Mesmo que você não entenda, louve ao Senhor. Não reclame, não murmure, não fique questionando ao Senhor. Apenas renda ao Senhor graças, apenas glorifique a Ele por tudo aquilo de bom que Ele tem feito na sua vida. O Senhor, Ele é maravilhoso, Ele tem nos sustentado. E é isso que Paulo estava advertindo os colossenses, para que eles tomassem cuidado, não deixassem aquele primeiro amor, não deixassem o seu coração corromper, mas pelo contrário, criassem raízes no Senhor Jesus. E nós vamos falar muito sobre isso hoje, sobre a importância de nos enraizarmos, de nos arraigarmos no Senhor Jesus. Vá lá no Evangelho de Marcos, por favor, capítulo 4. Nós vamos ver um exemplo muito forte disso, da importância de termos raízes no Senhor Jesus, da importância de desenvolvermos um relacionamento profundo com o Pai. E o que acontece também, quando não estamos enraizados nele, quando não buscamos um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 1. É a parábola do semeador. Veja só. E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto ao mar. Toda a multidão estava ali à margem do mar para ouvir o Senhor Jesus. Versículo 2. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. O que nós podemos entender aqui que representa essas sementes, que representa essa terra em que as sementes caíram? Quando você vem até a casa do Senhor, mas você não vem com o coração disposto a ouvir a palavra do Senhor, quando você não vem com o coração disposto a receber aquela semente que o Espírito Santo ele quer semear ao seu coração, é isso que acontece. Quando você vem, mas você está preocupado demais com o que você precisa fazer, você está preocupado demais com a decisão que você precisa tomar, ou você simplesmente vem por obrigação, porque você tem que estar aqui, e você não consegue prestar atenção no que está sendo pregado, você não quer entender o que está sendo ministrado, o Espírito Santo ele lança a semente, mas aquela semente ela não cai na terra do seu coração, porque o inimigo vem e arrebata, o inimigo vem e a rouba. Vieram as aves do céu e a comeram, assim como as aves roubaram as sementes que estavam ali no meio do caminho. Quando você não está ali disposto a ouvir a palavra do Senhor, aquela semente que poderia produzir frutos de arrependimento, frutos de transformação, aquela semente que traria ao seu coração a paz, aquela semente que o Espírito Santo queria plantar para te dar uma direção, para te dar uma resposta, para trazer renovo para a sua vida, para confortar o seu coração, aquela semente se perde sem ao menos alcançar a terra do seu coração. E você vai embora vazio, sem aquela semente, sem aquilo que o Espírito Santo queria frutificar em seu coração. Olha só o versículo 5. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. Essa terra
né, sobre os pedregais, onde essa semente caiu, representa o coração daquelas pessoas que vêm dispostas a ouvir a palavra sim. Quando ouve aquela palavra, ela é tocada, a semente chega até o seu coração e ela até cresce. Só que não tem terra profunda, não tem raiz. O que nós vimos aqui que Paulo fala para os colossenses? Arraigai-vos e edificai-vos nele. Porque Paulo sabia da importância de ter raiz no Senhor Jesus, de ter um relacionamento profundo. Como que uma planta que não tem raiz, ela vai sobreviver? Como que uma planta que não tem terra suficiente, que não tem raízes para resgatar os nutrientes daquela terra, ela vai resistir ao sol, ela vai resistir ao temporal, ela vai resistir a qualquer coisa? Não tem jeito, não tem como resistir. Caiu sobre os pedregais, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz e secou-se. A pessoa ela até sai disposta a praticar a palavra do Senhor, mas ela não tem os nutrientes necessários para vencer as tribulações, para vencer as provações que se levantam dia após dia. Porque o que a palavra do Senhor ela nos ensina? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então nós não estamos isentos de aflições, mas o Senhor ele nos fortalece. O Senhor nos concede os nutrientes que nós precisamos para vencer cada tribulação, para vencer cada provação. Só que se você não tiver raiz, você não vai absorver aqueles nutrientes, você não vai ter os nutrientes necessários para vencer. E então aquela semente que o Espírito Santo semeou no seu coração, ela vai se queimar, ela vai secar e ela não vai produzir os frutos pelo qual o Senhor a semeou. Veja só o versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. Esse coração, essa terra, o que ele representa aqui? O que nós podemos analisar nesse versículo? A pessoa ela recebe a palavra do Senhor, ela ouve, aquela semente ela cresce, mas ela não consegue frutificar, porque aquele coração ele está cheio de espinhos. Mas o que são esses espinhos que está dominando aquele coração, que está impedindo aquela semente de frutificar? As vaidades, os prazeres, a desobediência, o pecado, aquilo que você insiste em fazer e sabe que não agrada ao Senhor. Aquilo que o Espírito Santo ele já tem trabalhado ao seu coração, ele tem falado ao seu coração, ele tem te ensinado, mas você está apegado demais a eles, você está nutrindo demais esses espinhos, você não consegue os arrancar. E então esses espinhos, esses prazeres, seja um vício, seja uma desobediência, seja uma insistência no erro, o que quer que seja, esses espinhos na sua vida, seja uma mágoa, um ressentimento, esses espinhos que você tem cultivado no seu coração, eles têm sufocado as sementes que o Espírito Santo tem lançado. E as sementes que o Espírito Santo tem lançado não estão produzindo frutos, porque os espinhos estão mais fortes, estão mais nutridos. Então você precisa arrancar isso da sua vida para o milagre começar a acontecer. Você precisa colocar um basta, falar não, a partir de hoje eu não quero mais o meu coração cheio de espinhos. Eu não quero mais o meu coração dominado por nada que não seja a palavra do Senhor, que não seja a presença do Senhor Jesus. Você precisa fazer isso para que quando o Espírito Santo lançar a semente, ela frutifique, ela cresça, ela dê frutos e você veja a diferença na sua vida em nome de Jesus. Amém? Versículo 8. E outra porção caiu em boa terra e deu fruto. Diga glória a Deus. Que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. Esse coração é aquele coração que chega aqui na presença do Senhor, que chega aqui na casa do Senhor, disposto a receber aquela semente,
que já retirou aqueles espinhos que poderiam sufocar a semente que o Espírito Santo iria lançar. Aquele coração que tem buscado criar raízes no Senhor Jesus, que tem buscado intimidade, que tem buscado relacionamento, que tem nutrido a terra do seu coração. Esse coração, ele produz fruto. Esse coração é a terra boa, que produziu 30, 70, 100 frutos. É isso que o Senhor espera de nós. É esse coração que Ele deseja que eu tenha, que Ele deseja que você tenha. O Espírito Santo, Ele deseja que você viva arraigado e edificado nele, buscando relacionamento, buscando fixar-se na rocha, fixar as suas raízes no Senhor Jesus, para que quando o Espírito Santo lançar a semente no seu coração, aquela semente dê frutos, aquela semente te traga a paz que você precisa, aquela semente traga a resposta que você tem buscado, traga o renovo, traga a libertação, traga a cura para a sua alma, para o seu coração, para o seu corpo, para que aquela semente, ela faça aquilo que o Espírito Santo quer que ela faça. Porque o Espírito Santo, ele trabalha de formas distintas no meu coração e no coração de cada um de vocês. A semente que ele está lançando nos corações, cada uma produzirá um fruto diferente. E o Espírito Santo, ele traz esse alerta para nós nessa noite, para que o nosso coração esteja preparado para receber tudo aquilo que ele tem semeado em nossos corações, para que possamos crescer nele, para que possamos andar nele com amor, com temor, assim como quando nós aceitamos o Senhor Jesus, com aquela sede da palavra, com aquela vontade de ter intimidade com o Pai. Vamos ver mais um exemplo que trata dessa importância. Essa importância de nos firmarmos na palavra do Senhor Jesus. Vá lá no Evangelho de Lucas, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 6. É só um livro para frente, amém? Viver alicerçado no Senhor, edificado na palavra do Senhor Jesus. Viver em aliança com o Senhor, firmados nele. Como recebestes o Senhor Jesus, andai nele. Guarda essa palavra no seu coração, arraigados e edificados nele, confirmados na fé e crescendo em ação de graças em nome de Jesus. Lucas capítulo 6, versículo 47. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Qualquer que chega até o Senhor Jesus, com o coração disposto a obedecer a palavra dele, com o coração disposto a praticar a sua palavra, a tirar todos os espinhos que tem sufocado, que tem sugado os nutrientes daquela terra. Olha só a quem ele é semelhante, versículo 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Estava edificada sobre a rocha, sobre a palavra, sobre o Senhor Jesus. Em outro evangelho diz, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Esse homem, ele trabalhou para edificar a sua casa com alicerces firmes, cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Ele trabalhou para que a sua vida sentimental, para que a sua vida financeira, para que o seu casamento, para que a sua vida profissional, para que os seus sonhos, para que a sua vida espiritual, para que a sua casa, a sua família estivessem edificadas sobre a rocha, estivessem fundamentadas em um firme alicerce que é o Senhor Jesus, estivessem ali preparadas, nutridas, fortalecidas pelo Senhor Jesus. E aí,
depois de todo esse trabalho, de toda essa busca por intimidade com o Senhor, de toda essa busca por criar raízes, cavar, abrir um buraco fundo, colocar os alicerces, veio a enchente, veio a tempestade, veio a provação sobre aquela casa e bateu com ímpeto, bateu com força, mas nada aconteceu. Vamos ler novamente a parte B? E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. É isso que o Senhor Jesus ele faz nas nossas vidas. Essa é a diferença em servir ao Senhor, em buscar um relacionamento com o Senhor, em nos firmar na rocha, nos firmar na palavra. Os que confiam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, eles descansam no Senhor, sim. Eles têm intimidade com o Senhor, eles descansam em Deus, eles buscam um relacionamento com o Senhor. E eles são como o Monte Sião. Eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Por quê? Porque está fundamentado sobre a rocha, está fundamentado sobre a palavra. E pode vir, meu irmão, a tempestade que for, pode vir a provação que for, e você, a sua casa, a sua família permanecerão de pé se você trabalhar como esse homem prudente para edificar tudo que você tem, para edificar a sua casa, edificar a sua família na presença do Senhor Jesus. Amém? Versículo 49. Mas o que ouve e não pratica a palavra do Senhor é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, ao homem que não teve nenhum esforço, ao homem que não teve nenhum interesse em limpar os espinhos do seu coração, ao homem que não teve interesse em ouvir e entender a palavra do Senhor, mas deixou que o ladrão da semente as roubasse, ao homem que não buscou relacionamento profundo com o Senhor. Esse edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, sem fundamento, sem base, sem estar edificado no Senhor Jesus, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Se você não buscar um relacionamento profundo com o Senhor, se você não tomar uma postura de servir ao Senhor com excelência, de tirar do seu coração os espinhos que têm sufocado a semente que o Espírito Santo lança, quando vier a tempestade, quando vier a corrente, infelizmente, a casa, infelizmente, não vai resistir. Porque é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Mas o Senhor também nos dá uma oportunidade de fazer diferente, de pararmos de agir como homem insensato, como homem imprudente, e deixar de edificar a nossa casa sobre a terra e passar a edificá-la sobre a rocha, e edificar a nossa vida espiritual de acordo com a palavra do Senhor, no Senhor Jesus, arraigados e edificados nele, crescendo na presença dele, firmados na fé, vivendo, temendo ao Senhor com todo o nosso coração. E aí, o Senhor ele se faz presente nas nossas vidas. O Senhor é o nosso escudo, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso abrigo, é o nosso protetor, ele é o nosso provedor, ele é o Senhor que sara. Mas para desfrutarmos de tudo isso, para passarmos por qualquer tempestade e permanecermos ali, sem sermos abalados, permanecermos ali de pé, o que nós aprendemos hoje? Crescei no Senhor, arraigados e edificados nele, buscar um relacionamento profundo com ele e viver todos os dias como aquele primeiro dia em que aceitamos ao Senhor Jesus, viver todos os dias da nossa vida no primeiro amor, amém? Diga graças a Deus, dê um louvor de palmas ao Senhor.